pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a hora do parto. Quando a gente fica grávida, esse é um dos assuntos que a gente mais pesquisa, não tem jeito. Acho que até mamães de segunda viagem continuam pesquisando porque é o dia D, aquele grande dia do que você vai conhecer o seu bebê. E tem um vídeo aqui no canal da doutora Flávia que conta quais são os sinais que você vai sentir quando você estiver em trabalho de parto. Mas hoje eu vou contar a minha experiência para, quem sabe, inspirar você aí, para você conhecer um pouco mais das experiências de outras mamães. Espero muito que vocês gostem. No meu caso, era uma gestação gemelar e eu precisei tomar um pouquinho mais de cuidados do que uma gestação única. Então, a partir da semana 32, eu comecei a fazer ultrassom toda semana. Na semana 35, a gente percebeu que o meu colo já tinha desaparecido, estava super curto. A cabeça do Rafael já estava encaixada para nascer, mas 35 semanas é meio cedo, né, para o nenê nascer. Então, para os nenês nascerem. Então, o médico me prescreveu repouso absoluto e eu tinha que ficar deitada o dia inteiro. Só levantava para ir ao banheiro, para tomar banho, comia deitada, eu não me mexia praticamente, porque eu queria muito que eles ficassem o maior tempo possível na minha barriga, para eles nascerem fortes e saudáveis, né? A gestação única permite que a mulher, na maioria das vezes, espere a gestação chegar até o termo, ou seja, cerca de 40 semanas. Já os bebês múltiplos costumam ser um pouquinho mais apressados. Normalmente, no finalzinho da gestação gemelar, a mulher precisa fazer repouso, porque quanto mais a gente conseguir levar essa gestação para frente, mais saudáveis os bebês vão nascer. Quando eu estava pesquisando sobre parto, né, trabalho de parto, eu ouvi muito falar em contrações de treinos, né, que chama até Braxton Hicks nos Estados Unidos. E eu ficava imaginando como que seria aquilo, né? Eu não sabia o que significavam as contrações. E quando eu estava com 39 semanas, acho que até 38, a minha barriga ficava dura, assim, subia aqui nessa parte de cima, e eu achava que era o bumbum da Vitória. Mas no dia do hospital, no dia que eu entrei em trabalho de parto, as enfermeiras falavam: "Nossa, você está tendo uma contração", e eu achava que ela estava se mexendo. As tais das contrações de treinamento parecem um motorzinho engrenando e em um determinado momento começam a ganhar ritmo, ou seja, o intervalo passa a ser fixo, cada vez menor, e é o sinal de que estamos entrando em trabalho de parto. Aquelas contrações que antes eram completamente indolores, quando vão ganhando ritmo, na grande maioria das vezes também vão se tornando mais dolorosas. Essas dores são estranhas, são inespecíficas. Algumas mulheres vão referi-las na região lombar, ou seja, lá embaixo nas costas, outras na parte da frente da barriga, outras falam que começou a ter uma pressão muito intensa na bexiga e elas não representam nada a mais do que o bebê forçando o colo do útero, um sinal de que ele já está provavelmente querendo nascer. Com 39 semanas, eu fiz minha última consulta com o meu médico. E ele me examinou e eu estava com 1 centímetro de dilatação, o nenê estava um pouco alto. E eu falei: "Puxa, doutor, e aí?" Ele falou: vai mais 1 e 2 semanas. E eu pesquisei bastante, falou que se você andar bastante, ou então se exercitar de leve, porque você já está no final. Eu tinha uma bola de exercício, então eu sentei e fiquei pulando devagar, que isso aí podia ajudar, né, a você entrar em trabalho de parto. E foi incrível. Com 39 semanas e 2 dias, eu estou dormindo às 6 da manhã e eu escuto um barulho assim, pá! Aí eu, estourou a bolsa. Eu senti também um jato de água embaixo e eu falei: é agora! Mas eu não sentia nada de dor. Então eu falei: será que é? Será que não é? Mas eu corri para o banheiro e começou a preparação. A bolsa pode estourar de uma vez só, fazendo até um barulhinho, poft, e escorrendo todo o líquido de uma vez só. Essa foi a experiência da Flávia. E em outros casos, pode ter um gotejamento, é um furinho mínimo que começa a permitir que o líquido amniótico vá saindo aos poucos. Tanto faz, não tem problema se ela estourar de uma vez ou se ela estourar aos pouquinhos. O mais importante é reconhecer que isso é um sinal de proximidade do parto e uma avaliação vai ser sempre necessária. Cheguei às 7 da manhã no hospital e às 4 da tarde eu ainda estava só com 1 centímetro de dilatação. Então a partir das 6 da tarde que as coisas começaram a evoluir. Aí eram umas 10 e pouco, a médica apareceu e falou: "Flávia, é a hora". E aí foi aquela correria, porque como foi tudo tão devagar, nos últimos centímetros foi tudo muito rápido. E eu estava muito emocionada. E ao mesmo tempo que eu estava chorando, eu pensava: não, eu preciso me acalmar para passar a segurança para ela. Então foi muito especial. Eu coloquei ela no meu peito,
limparam assim a minha mãe, o Ricardo. E aí foi aquela emoção, eu senti que realmente a minha vida estava prestes a mudar para uma coisa muito melhor e muito boa, e uma coisa que esperei por 7 anos, né? O primeiro a nascer foi o Rafael. Na hora que eu escutei o chorinho dele saindo da minha barriga, eu comecei a chorar junto, assim, tipo, eu chorava muito, muito, muito junto com ele. Eu fiquei... Só de lembrar eu fico nervosa também. Não nervosa, emocionada. Porque na hora que o bebê chora, é uma sensação assim de que ele tá bem, que ele tá saudável. E o choro mostra pra mãe isso, né? Mas na hora que ele encostou no meu rosto, eu falei, calma, Rafinha, é a mamãe. E ele parou de chorar imediatamente. É inesquecível, assim, eu sinto até o cheiro da pele deles, a sensação do toque da primeira vez no meu filho. Mas não tinha acabado pra mim, tinha mais um ainda, né? E aí, na hora que o Guga nasceu, ele demorou mais pra chorar. E aí eu fiquei nervosa. Aí eu falei, o Guga tá chorando, o Guga tá bem, o Guga tá bem. E aí ele chorou. E na hora que ele chorou, tudo de novo, aquela enxurrada de emoção, assim. E os dois mamaram ao mesmo tempo na sala de cirurgia. Foi o momento mais feliz da minha vida, onde todos os meus desejos se tornaram realidade e os meus milagrinhos chegaram para alegrar a minha vida. Os donos daqueles pezinhos que chutavam minha barriga durante tanto tempo estavam na minha mão, na minha boca, eu beijava, assim, era bom demais. Então o parto foi o melhor dia na minha vida, até hoje. Então foi essa a minha história, foi muito emocionante. É claro que cada pessoa tem a história diferente, cada pessoa é diferente. Então a gente conta as nossas para inspirar, para quem sabe, né, vocês poderem usar no seu dia de parto, ou até para você se preparar para saber o que esperar no grande dia. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês já são mamães, deixa aqui no comentário pra gente com a hashtag YouTubeMeuBebê, contando as histórias, contando as suas experiências para ajudar não só a mim, que eu quero ter mais filhos, mas para ajudar toda essa comunidade que assiste os nossos vídeos. Também lembre sempre de avaliar pra gente aqui, se inscreva no canal, um beijo enorme, fiquem com Deus e até mais. Tchau!